soberania, diplomacia e a resposta de Petro a Trump. Quais as lições para o Brasil? As pressões imperialistas de Trump e a polarização global impõem ao Brasil a tarefa de diminuir a dependência dos Estados Unidos, assumir a liderança da América Latina e defender os interesses regionais. Esse texto é do Pedro Afonso Caires e Silva. O que você destaca, Gui? É um texto que ele traz aí, né, faz um resgate ali do que aconteceu, né? Então, ele começa falando sobre como essas políticas do Trump, né, estão gerando um caos, né? Até comentei com uma amiga minha hoje, eu falei assim, nossa, a gente abre o celular, começa a ver as notícias, tem alguma notícia, alguma atitude drástica, alguma decisão drástica dele nova, né? Então, assim, tem sido diário isso. E de como que isso começa, né, a impor à América Latina e ao Brasil de uma forma geral, né, enfim, ao mundo, uma reação a esse imperialismo. Então ele cita, né, que o Petro ele recusou a aterrissagem de voos militares, né, que traziam os imigrantes colombianos. No final, esse impasse ele foi resolvido, né? Alguns textos, inclusive, né, a gente vê falando que o Petro cedeu, mas na verdade o que houve é um acordo. E até pelo que eu olhei, parece que aparentemente até o momento os detalhes do acordo não foram divulgados, mas houve de fato um acordo e o Petro conseguiu impor esse respeito, né? Dizer, não, peraí, a gente entende que vocês não querem essas pessoas aí, mas elas têm que ser tratadas com dignidade, têm que ter respeito aos direitos humanos, né? E a gente vai É trazer. interessante. Desculpa, Gui, desculpa, pensei que tinha errado. Não, eu só ia comentar que, no caso, as palavras que o Petro usa, né? Inclusive, alguns também podem pontuar, dizer que isso talvez foi um erro diplomático, né? Que é preciso eufemismos na hora da diplomacia, mas o Petro não, ele abdica disso, ele fala assim com muita evidência, né? Que eu morro pela minha lei, resisti à tortura e resisto a você. Derrube-me, e as Américas e a humanidade responderão. Então ele é muito contundente. E talvez num cenário que a gente vê tantos eufemismos, né, e a gente vê o imperialismo avançando cada vez mais, e a gente respondendo com uma diplomacia muito, talvez, moderada, essa reação do Petro, de fato, aí pode servir para inspirar e servir de exemplo mesmo, né, para entender que a gente não pode fazer mais concessões. Eu vou trazer agora para comentar a nossa diretora de jornalismo aqui, a Vanessa Martina Silva. Bem-vinda, Vanessa, a palavra é sua. Oi, gente. Bom dia, boa tarde já para todo mundo, para todas, todos, todes. Bom, eu acho que esse ponto final aí que você trouxe, Gui, é bem importante, né? Então, a gente tem o Petro na Colômbia, a gente tem a Cláudia Sheinbaum no México, colocando limites para Donald Trump. Sobre se ele fez certo ou não, isso é bem controverso, bem polêmico, porque na Colômbia ele está sendo muito criticado por conta do caminho que ele decidiu tomar. Aqui no Brasil, o que a gente tem visto, esse comentário da Mariana Perereca ilustra bem, né? Petro é muito mais macho que Lula, ou seja, a gente viu nas redes sociais uma certa torcida, porque o Petro fez esse enfrentamento e o Lula usou mais a diplomacia, e essa diplomacia é mais sutil. Acontece que ambos conseguiram os resultados, mas a gente precisa observar o seguinte: o Brasil já tinha um tratado determinando qual é a forma de deportação de brasileiros para os Estados Unidos. A Colômbia não tinha. Então, quando o Petro vai para o Twitter e faz as declarações que fez, né, impondo ali a sua percepção de que os colombianos, obviamente, têm que ser respeitados, o que acontece é que, a partir dali, a diplomacia colombiana precisa trabalhar para criar esse protocolo de deportação de nacionais. O Brasil já tinha. Então, o que o Lula fez foi correto? Foi muito correto. O que o Lula fez foi chamar aí as instâncias correspondentes e exigir que os tratados entre Estados Unidos e Brasil fossem respeitados. Porque a gente tem um momento, e foi falado bastante aqui quando o assunto foi Palestina, a gente tem um momento em que as instituições internacionais, o direito internacional, as organizações estão muito descredibilizadas. Então, como o Jorge falou várias vezes,
A ONU, o que a ONU tem feito, né? Justamente, mas ainda existem esses canais que precisam ser ocupados com as demandas dos países, porque é por esses canais que as coisas vão ser resolvidas. Ninguém acha que um tweet do Petro vai mudar a política migratória do Trump. O que o Petro fez ali foi apenas demarcar uma posição, remarcar ali o seu entendimento. Não vou julgar, eu acho que ele fez bem, mas também não sou do time que vai tratar, o Brasil poderia ter feito mais. O Brasil fez o que tinha que ser feito. O Brasil fez o que era necessário. E agora é isso, né? Na verdade, também não se entende que o Petro voltou atrás, não é o caso de ter voltado atrás. O que aconteceu foi, a partir da costura diplomática que existiu após a briga de tweets ali, a partir da costura diplomática, então agora a Colômbia vai ter desenhadas suas regras de deportação, né? E o Brasil vai fazer valer as leis e as regras que regem esse acordo que já existe entre ambos os países. Gui, algum comentário? Sim, queria até um comentário da Vanessa, né? Esse texto ele fala sobre justamente até algumas pessoas esperam, né, uma atitude tão, talvez, vou usar a palavra contundente do Lula, por exemplo, em relação ao Trump, mas o que o texto pontua não é bem nesse sentido, né? Ele fala de uma atitude mais de que o Brasil tem a oportunidade de assumir a liderança da América Latina, né? De pautar determinados assuntos, como a emergência climática, como inclusive o assunto migratório, né? E reduzir a dependência dos Estados Unidos, né? Porque a gente vê que os efeitos disso, né? Inclusive aqui dentro do Brasil, e também se aproximar, por exemplo, mais do BRICS e da China. E a gente tem, um assunto que tem estado na diálogos há um bom tempo, né? Na verdade, o próprio Paulo Canabrava, ele fala sobre soberania sempre, né? Sobre a defesa da soberania nacional. Mas especificamente sobre Trump, né? Algumas análises que nós temos publicadas falam justamente sobre isso, né? E aí tem uma outra também dessa semana que pontua o seguinte, que o Trump ele tem gerado um sentimento anti-imperialista, de certa forma, né? Inclusive até para alas mais à direita, à extrema-direita, talvez tem gente acordando pensando assim, pera, né? Esse cara não é nosso amigo, vamos pensar assim. E aí ele diz o seguinte, que talvez seja o momento do Lula aproveitar esse clima anti-imperialista para expor, inclusive, o apoio da extrema-direita da grande mídia a esse imperialismo, ao Trump, e aí conseguir mobilizar suas bases para aplicar as políticas que foram eleitas em 2022, né? Para, de fato, aplicar o projeto político que foi eleito. Ô, Van, deixa eu só complementar. Desculpa, Gui. Falar nesse sentido, né? O que a Vanessa acha sobre isso, né? Sobre essa oportunidade, talvez, né? Se isso, de fato, abre uma oportunidade para enfim, para o governo Lula fazer mais do que... Deixa eu só complementar o que o Gui disse, porque, ontem teve uma entrevista que o Lula deu e ele tocou nesse ponto do Trump. Até o pessoal tá falando muito, o Lula não fala nada, não sei o quê, e ele, do jeito dele, eu acho que não é o perfil, é uma coisa que a gente tem que pensar, não é o perfil do Lula. Alguém já viu o Lula, por exemplo, chegando no George Bush lá atrás e falando, você vai ver, seu imperialista? O Lula não é esse cara verborrágico, que eu acho. Então, tem uma questão aí que vocês estão se enganando em quem é o Lula no sentido diplomático. E aí, Ivan, eu ia perguntar para você, o Lula falou, se o Trump taxar a gente vai ser recíproco, vai taxar eles igualmente. Isso já é uma posição, não é? Não, com certeza, com certeza. Assim, a primeira coisa, eu sou do entendimento de que sim, o Trump está jogando o Lula no colo dos BRICS, né? E isso, para a gente, é uma janela de oportunidade tremenda. Então, de fato, é preciso pegar esse momento e abraçar. Por quê? Porque é inegável, e vários analistas concordam com essa minha visão, é inegável que o Lula tinha ali um certo acordo, tinha uma certa situação menos autônoma com relação aos democratas. Por quê? Porque os democratas deram total apoio à posse do Lula, total apoio à manutenção da democracia no Brasil, no caso do 8 de janeiro. Isso por vários motivos e não porque os democratas apoiam a democracia.
tem outros fatores que não era interessante para eles, naquele momento, fomentar um bolsonarismo golpista. Então, essa visão dos democratas, a qual o PT também se alia muito, ela, de certa forma, amarrava a política externa brasileira. O que agora a gente tem visto é que, a partir do Trump e das políticas, por exemplo, essa questão da política migratória, vejamos, nos debrucemos um pouco mais. Os 3 países aí que têm condição de fazer frente, de se colocar no debate com peso, são Colômbia, Brasil e México. O México mais do que todos, porque o México é o mais impactado e é o que está mais perto, obviamente, dos Estados Unidos, é o que tem mais imigrantes com relação aos Estados Unidos, e o México tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então, agora, a partir de, enfim, acho que começam a valer por esses dias já, uma série de tarifas que Donald Trump vai impor ao México e ao Canadá. Então, os demais países, qual é o poder de barganha, de negociação que o Paraguai tem? O Paraguai que sempre foi um país alinhado aos Estados Unidos, exceto por um interregno muito curto, que foi o período da presidência do Fernando Lugo. Então, a América Latina precisa se unir, precisa fazer frente de forma conjunta às políticas de Trump. Isso ainda não está acontecendo, ainda não é uma verdade. A Xiomara Castro chamou uma reunião da CELAC e essa reunião está sendo postergada porque não há consenso interno sobre isso. A Argentina é esse país que que tem esse papel, nesse caso, de bagunçar o tabuleiro. Então, é preciso primeiro a gente olhar para uma integração regional latino-americana para fazer frente a Trump, porque essa história da migração, ele está vindo com tudo agora, mas a perspectiva é de arrefecimento. Não é só o Trump que tem essa política eugenista, né? Essa política xenófoba com relação à migração. Desde o governo do Barack Obama, já foram deportadas 118 milhões de pessoas. Então, o Obama deportou muita gente, o Biden deportou muita gente e o Trump vai deportar muita gente. Mas isso, na verdade, é uma estratégia que o Trump está usando, que seria, assim, digamos que... Vamos tentar traduzir. Inundar a zona, ou seja, então ele está indo com tudo nesse primeiro momento do mandato para deixar todo mundo perdido. Esse momento é necessário que a América Latina se junte, porque virão agressões piores, como a guerra econômica. A guerra do Trump não é a guerra de Gaza, a guerra de assassinatos, mortes, bombas. A guerra do Trump é econômica, que também mata, que também tira a soberania dos países. Com relação ao BRICS, o Brasil é isso, está sendo empurrado para o colo dos BRICS. Nós já estamos, né? Obviamente, somos parte, mas a política do Lula ficou muito em cima do muro nesses últimos períodos. Então, tentando fazer uma conciliação, e esse é o perfil do Lula, de conciliação, e ele foi eleito com essa perspectiva, não é a perspectiva de botar fogo em nada, né? Então, nessa perspectiva de conciliação do Lula, ele tem ficado um pouco em cima do muro entre os Estados Unidos e BRICS, e agora ele vai ter que tomar uma posição que esperamos seja essa de fomentar e ir adiante com o BRICS. Lembremos que o Brasil, neste ano, cedia, né? O Brasil vai sediar a reunião do BRICS e tem a presidência. Então, é de se esperar que avancemos nessa direção de um mundo multipolar, fim da hegemonia do dólar, que é algo que o Brasil está defendendo e que efetivamente tem muito mais impacto em termos de derrota da hegemonia dos Estados Unidos, de afronta aos Estados Unidos, do que ser verborrágico no Twitter. Não é o perfil do Lula, como o Jorge bem colocou. E aí, por fim, nessa história do BRICS ainda, existe a possibilidade de que mais países latino-americanos venham a fazer parte. A grande expectativa é que, em algum momento, a Venezuela integre. Mas o fato de hoje nós termos Bolívia e Cuba dentro do BRICS é essa sinalização. Por quê? Porque os Estados Unidos têm muito interesse nesses dois países. Em Cuba é o interesse político e geopolítico, e a Bolívia é um interesse geoestratégico por conta do lítio e da posição. A Bolívia é o coração da América do Sul. Então, a posição geoestratégica da Bolívia é muito importante. Quem domina a Bolívia está ali com uma facilidade para dominar o restante da América Latina. Então, ao trazer
esses dois países para o campo para a órbita dos BRICS, é um sinal muito importante de enfrentamento ao Trump. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que existem maneiras diplomáticas e maneiras dentro dos canais institucionais criados já de fazer o enfrentamento sem precisar fazer o que o Donald Trump quer. O Donald Trump quer que as pessoas reajam como o Petro reagiu, que as pessoas debatam com ele, porque isso gera manchete. E essas manchetes é a mesma coisa que a gente viu com o Bolsonaro. Eles vão criando notícias, criando factoides, criando caos, a gente só fala disso e a gente perde a narrativa e a gente perde o protagonismo de criação de políticas. Então, a gente vai precisar que o BRICS, na presidência brasileira, saia dessa enxurrada de desinformação, saia dessa inundação de políticas agressivas do Donald Trump e passe a ter políticas positivas e propositivas. O fim da hegemonia do dólar, o fomento a projetos de desenvolvimento na nossa região via China, via outros países, inclusive a própria Rússia, que tem um grande capital investido, principalmente em Venezuela, em Cuba. Então, é uma oportunidade. Trump é uma ameaça gigantesca, enorme, imensa. Mas, nesse sentido de que já existe um BRICS, é também uma grande oportunidade, principalmente para o Brasil. Ô, Van, tem bastante gente aqui, menos umas 3 perguntas que eu pesquei aqui, falando sobre Guantánamo, né? Que o Trump falou que vai fazer uma prisão lá e pegar esses imigrantes. E aí eu vi uma analista falando hoje que isso se deve ao fato dos imigrantes ilegais não estarem indo trabalhar e está dando um prejuízo para os Estados Unidos já. Eles estão com medo de trabalhar e serem pegos e não estariam indo. E o levantamento que ela faz será que ele não vai fazer essa prisão para forçar esse pessoal a trabalhar de graça? De graça. É uma boa abordagem, é uma boa visão. Mas, assim, efetivamente, uma pessoa detida em Guantánamo, ela poderia trabalhar com coisas muito limitadas, manufatura, enfim. A verdade é que os imigrantes, eles trabalham no setor de serviços. Então, são serviços, vamos lá, construção civil, serviços do comércio, né, atendimento ao público, e toda uma série de trabalhos mal remunerados ou de uma baixa remuneração e que exige uma baixa capacitação profissional. Isso não dá para fazer de Guantánamo, compreende? Então, quem serão os atendentes do Walmart? Não vai estar dentro de Guantánamo. Falando especificamente de Guantánamo, ela é uma prisão que ela está, digamos que, ela está fora do regimento das leis dos Estados Unidos, porque ela é extraterritorial. Guantánamo não está dentro dos Estados Unidos, está em território cubano. A luta por Guantánamo é uma luta que Cuba trava acho que já são séculos que é travada essa luta pela soberania daquele território, né? Pela retomada do território de Guantánamo. Obama falou algo sobre desativar Guantánamo. Então, o que a gente tem em Guantánamo são violações de todos os direitos humanos das pessoas. As pessoas eram levadas para lá sob ameaça de terrorismo nunca provadas. As pessoas não eram julgadas, né? E ficam ainda lá por anos, recebendo um tratamento totalmente indigno. A questão que é muito bem colocada, não lembro quem você disse que fez esse comentário, sobre o trabalho nas prisões estadunidenses. As prisões estadunidenses, elas são majoritariamente privadas, que é algo que a gente tem que discutir aqui no Brasil também. Essas detenções, essas prisões, e quem assistiu a série Orange is the New Black, né, tem um pouco da dimensão do que é aquilo. Essas prisões, elas não têm compromisso nenhum com o ser humano, não é para isso, não é uma prisão para reabilitação, como deveria ser, e essa questão do trabalho semi-escravo, né? Um trabalho em condição análoga, o trabalho em condição análoga à escravidão. Eles colocam que a pessoa vai ter a redução de pena, etc., mas, efetivamente, o que a gente vê é um preço muito irrisório pago por esses trabalhos. Então, é interessante essa perspectiva, e sim, é muito possível que pessoas mandadas para Guantánamo trabalhem confeccionando determinados artigos a preços irrisórios, e talvez até de graça, né? Enfim, porque é isso, não existe lei em Guantánamo. A lei internacional, a lei dos Estados Unidos, a lei de Cuba, nada
é vigente naquele território. E aí, algo interessante, hoje, né, Gui, a gente vai soltar um texto da Brenda, que também trabalha aqui com a gente, e ela fala nesse texto algo que eu não sabia particularmente, que ali nos incêndios florestais da Califórnia, uma boa parte dos trabalhadores são pessoas privadas de liberdade, com privação de liberdade, que trabalham nessa situação análoga à escravidão. Então, para o Trump, realmente, é juntar, né, duas coisas muito importantes. Os detidos nos Estados Unidos são, em sua maioria, negros e migrantes. Então, botar essas pessoas para trabalhar de forma análoga à escravidão, ganhando muito pouco e sem condições de segurança, sem garantias mínimas, é algo que efetivamente pode estar dentro dos planos do republicano, sim. E a gente tem que analisar e aguardar como vai ser essa história de Guantánamo. E é isso, a grita internacional não alcança Guantánamo, porque lá não vigora nenhuma lei.